de evangelizar os camponeses? É que eles não sabem ler. Se eles não sabem ler, como é que ele pode ler a Bíblia? Então o MEB tinha essa ideia, alfabetizar os camponeses para trazer a evangelização e evitar que o comunismo entre. Faltava quem fosse os sujeitos desse processo de alfabetização e evangelização. Então a igreja nos anos 50 e 60, aí já é mais para os anos 60, passagem dos 50 para os 60, Bom dia. vai pegar na juventude, aí vai lá, a igreja se organizava por juventudes operárias, estudantil, então era o chamado JEC, JIC, JOC, JUC, né? Então, Juventude Universitária Católica, Juventude Operária Católica, Juventude Estudantil Católica. Pega a molecada, faz um cursinho rápido, né, de como alfabetizar, desenvolve um método, vocês vão reconhecer daqui a pouco quem está por trás disso, um método de alfabetizar rápido, né, porque o método tradicional demorava, né, e se demorasse muito o comunismo tomava o campo, então tinha que alfabetizar rápido. Eles desenvolvem um método de alfabetizar rápido para evangelizar. Treinam aquela juventude toda e jogam nesse fundão do Brasil todo. Né? Então veja, tira o cara da universidade, tira o cara do setor médio e vai lá salvar o camponês do comunismo. Tem um efeito colateral aí, saboroso. Você imagina um estudante chegando lá naquela comunidade distante, no interior do Brasil, no Nordeste e tal, para salvar os camponeses do comunismo, certo? Encontra os camponeses, né, e fala, olha, cuidado aí, né, o diabo, o comunismo, etc e tal. E aqueles camponeses olham aquela molecada e falam, você quer saber quem é diabo? Vou explicar, senta aqui que eu vou contar uma coisa para você. O latifúndio, a luta de classe, né? E ao invés dos estudantes evangelizar os camponeses politizam os estudantes, certo? O efeito colateral é que os meninos saem tudo cristãozinho pro campo e volta tudo comunista. Certo? Quando a igreja percebe que ao invés de estar evangelizando os camponeses, está perdendo sua juventude, rompe, né, tira as verbas, né, aquele bando de bispo correndo, cancela. No meio do MEB, veja, isso não tem a ver só com a relação dos estudantes com os camponeses. É o governo Goulart, reformas de base. Né? Então o Brasil mudando, os estudantes falando, olha, né, eu estou do lado da mudança, estou do lado dos camponeses, estou do lado das ligas camponesas. Né? Quer dizer, daí vem, veja, não é por acaso que acaba surgindo um setor de esquerda na igreja. Ele não surge porque as pessoas de repente lê Leonardo Boff. Né? Surge no contato com a realidade. Forma um setor de esquerda, num primeiro momento, que vai fazer uma crítica humanista, ainda tentando se diferenciar do comunismo, e depois, para vocês terem uma ideia, isso vai para a formação da ação popular. Depois da ação popular, vira ação popular maoísta, leninista, e vai para a luta armada. Então, um setor da igreja dá uma radicalizada nesse sentido. Vem o golpe, né, o golpe de 64 interrompe isso, né? Interrompe no momento que o MEB estava dando um salto para lá de significativo. Pra vocês terem uma ideia, quando acontece o golpe, os militantes do MEB estão preparando uma cartilha para alfabetizar o Brasil em um ano. E o modelo dessa cartilha é a cartilha de Cuba. Os caras vão para Cuba, pegam a cartilha cubana, né? Tem uma reunião, um amigo nosso que estuda o MEB, que estava presente, conta essa reunião, que é muito interessante. Ele chega para o bispo e o bispo fala, você já tinha perdido o controle total do processo. Aí o bispo fala, tá legal, então vocês vão alfabetizar o povo. Tá. Mas é para fazer as reformas de base, isso e tal. Tá bom, mas você tem que ter uma cartilha, né? Tem. Não, nós já temos. Como já tem? Não, trouxemos de Cuba. Aí o bispo quase se joga da janela. Não, tenta, nem chega a sair do avião a cartilha, porque tem o golpe, né? Tem o golpe, interrompe esse processo. Em 78, 79, com a anistia, a volta dos militantes, a retomada das lutas sociais, né? Você tem dois setores no Brasil. Né? A esquerda que vai tentar se reorganizar, que vem dessa tradição do Partido Comunista, das organizações da luta armada, da referência do marxismo da Terceira Internacional, e no setor cristão desse espectro,
para quem não tinha feito a transição, como foi feito o pessoal da AP, cria-se as SEBs, né? As comunidades eclesiais de base, etc. E nas SEBs é formulado algo que vai ter uma importância grande na constituição da educação popular. Os militantes de esquerda da igreja consideram que o erro daquela tradição anterior era tentar trazer o conhecimento desde fora até os trabalhadores. E eles desenvolvem um método que se denomina, que eles batizam de ver, julgar e agir. Quer dizer, o método ver, julgar e agir, organizado pela SEBS, era reúne os trabalhadores, junto com os trabalhadores faz um diagnóstico da realidade, que é o ver, que nós estamos vendo, né? Depois faz um julgamento sobre isso que está vendo. Isso é justo? Não é justo? Isso pode ficar assim? É necessário mudar? Diante da conclusão de que não é justo, é necessário mudar, vem o terceiro elemento do método, agir, né? Então é um método extremamente mobilizador. Parte da realidade imediata, julga essa realidade e se propõe a uma ação. Esse método vai formar uma geração de militantes por esse método. Em algumas áreas isso vai se desenvolver em metodologias até sofisticadas do trabalho popular, né? O tal do método ver, julgar e agir. Notem, até aí não apareceu educação popular. A educação popular é uma síntese que vai surgir exatamente daí, né? De um lado você tem uma tradição marxista buscando meios de mediação maior com a população, para organizá-la. Do outro lado, a igreja fazendo essa mobilização, mas batendo num limite do conteúdo. Se você pegar o limite do ver, julgar e agir, ele é um limite da aparência. É um limite em que quais são os instrumentos para julgar? Esse é o problema do ver, julgar e agir. Na hora que você chama todo mundo e fala, bom, estão vendo a realidade? Lógico. Agora vamos julgar a realidade. Né? Você precisa ter instrumentos para julgar a realidade. Senão você corre o risco de, tá vendo a realidade? Tô. E o que você acha? É assim mesmo, fazer o quê? Melhor pingar do que faltar, né? Então você tem uma acomodação na consciência imediata. Quando a comunidade eclesial de base vai buscar os instrumentos para julgar, ela se aproxima do marxismo. Então você tem um elemento marxista aí que é essencial, que vai dar na teologia da libertação. Na América Latina isso é muito forte. Por exemplo, na Nicarágua, no momento auge do processo nicaragüense, um bispo da Nicarágua comprometido com as lutas populares, usando esse método para colocar o pessoal em luta, vai ser assassinado em El Salvador, né? É assassinado o bispo Dom Oscar Romero. Na Nicarágua os bispos são perseguidos. Um deles é o Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal é punido e a igreja o afasta para mais distante ponto da Nicarágua, que é uma ilha chamada Soletiname, né? Esse cara vai lá para essa ilha isolado e com relações com a Frente Sandinista de Libertação Nacional, que é fundado por Carlos Fonseca Amador, que é um marxista. Se aproxima da frente. Pra vocês terem uma ideia de onde vai dar esse casamento, o cardenal rezava a missa, era um bispo, né? Ele rezava a missa lá em Soletiname, fazia todos os rituais, chegava assim, agora vamos à hora de ler o Testamento, né? Então, palavras do Velho Testamento, ele lia texto do Velho Testamento. Agora vamos às palavras do Novo Testamento, aí lia as palavras do Novo Testamento. Normalmente o padre pararia aí, ele chega e fala assim, agora vamos à palavra do Novíssimo Testamento, Ernesto Che Guevara. Certo? Então, começa a acontecer uma síntese meio improvável e estranha, né? Os marxistas se aproximando da base da igreja, para organizar a população, e o pessoal da igreja se aproximando, o contato, até pelas ditaduras que aconteceram na América Latina, fez com que um setor da esquerda deslocasse da instituição e se aproximasse das lutas populares. A educação popular, na verdade, portanto, é uma síntese, né, do trabalho de base da igreja, do método ver, julgar e agir, com a teoria marxista, né? Mas como é que resolve as questões da espiritualidade, Deus existe ou não? Isso fica meio suspenso, né? Os marxistas e os cristãos se colocam num acordo, né? Depois a gente discute a eternidade, vamos mudar esse mundo primeiro, né? O próprio cardenal dizia, né?
A teoria que explica a transcendência da alma, etc., é o cristianismo. A teoria que explica por que o mundo funciona desse jeito é o marxismo. Né? Quando a gente morrer, vamos discutir a outra. Por enquanto, não mudar esse mundo. Né? Então, o ponto de contato é uma teoria capaz de explicar a realidade. Só que, veja, no método da igreja, ela entra como um elemento do ver, julgar e agir. Quer dizer, o método continua o mesmo. O ver continua a partir da realidade imediata, o julgar é pelas categorias marxistas, o agir era construir as condições para fazer a revolução. Né? Bom, isso gera a educação popular. Agora, qual que é o problema, a contradição dentro da educação popular que nós vivemos no Brasil depois de 78? Né? Cria-se uma dicotomia. Né? Qual que é a dicotomia que acaba se criando? Tem duas formas de implementar uma educação popular. Uma que nessa síntese pende para o marxismo e vai enfatizar a necessidade da teoria. Outra que pende para a teoria da igreja e que vai enfatizar a vivência imediata das relações, dos problemas imediatos como ponto de partida. Certo? Então é um casamento, né? Quer dizer, o marxismo e o pensamento cristão de esquerda se juntam para formar a educação popular. Mas acontece aí também o que acontece em qualquer casamento. Né? A Fátima Guedes tem uma música em que ela eu não vou cantar para vocês, não se preocupem, mas numa música ela fala o seguinte, né? Essa fase maravilhosa do amor em que somos um, olha que bonito, né? Uma fase onde duas pessoas se tornam uma só. Aí ela fala, é uma fase do amor onde se tornamos um e onde perdemos metade de cada um. Né? Para duas pessoas virar uma só, né? Duas metades dançaram aí. Né? E não é uma equação equilibrada. Não vamos entrar também em questões de gênero, mas normalmente não é meio a meio. Né? A relação é mais desigual e cruzam relações de poder. Portanto, quando você tem a educação popular, você tem uma tensão. Uma tensão que do lado do marxismo chamava sempre a necessidade de uma análise científica, teórica, que compreendesse o mundo como totalidade, puxava para a questão do conteúdo, vamos dizer assim. Enquanto que a forma cristã puxava para a questão da forma. Né? O mais importante do que o conteúdo era a relação que se estabelecia entre o educador e aquelas comunidades de trabalhadores para que eles pudessem, eles mesmos, chegarem às suas conclusões. Enquanto o marxismo insistia que aqueles trabalhadores deveriam aderir a um projeto dirigido num determinado sentido. Né? Então essa tensão na educação popular ficou evidente em duas leituras. Os cristãos acusando os marxistas de conteudistas, né? Vão enfatizar mais o conteúdo, e os marxistas acusando os cristãos de formalistas. Eles são adeptos da forma, né? Uma metodologia participativa, etc., tal, que esvaziava o conteúdo. Essa tensão permaneceu muito forte nos primeiros momentos aí dos anos 70 até meados dos anos 80. E se expressou em experiências práticas de educação popular. Né? A tradição mais ligada à igreja vai se desenvolver muito na América Latina e vai se sintetizar numa coisa chamada concepção metodológica dialética. Né? Organizada principalmente por um grupo da Costa Rica chamado Alforja. Né? Um intelectual lá que se chama Oscar Hara. Ele organiza essa visão da chamada concepção metodológica dialética. Né? A visão marxista ficou assim, restrita à experiência de grupos e organizações marxistas, né? E no meio dessa tradição é que tem a experiência do Núcleo de Educação Popular 13 de Maio aqui no Brasil. Né? Veja, como é que a gente pode resumidamente botar um ponto para a gente refletir esses diferentes vieses. Né? De fato, você tem um viés marxista, que é um viés que acabou sendo doutrinarista, né? Que acaba lendo incorretamente, pouco dialeticamente, a relação entre o conhecimento e a classe. Então, o conhecimento é algo que já está pronto,
já foi elaborado pelos clássicos do pensamento e precisa ser comunicado à classe trabalhadora. Como ele é muito difícil, ele é uma teoria complexa, então a maneira de fazer essa mediação é do manual. Então essa é uma... Isso realmente, aí a crítica dos cristãos tem um certo sentido, vira um conteúdo como centro. Né? Eu preciso comunicar um conteúdo, uma visão sobre a história, sobre a sociedade, sobre a teoria, sobre a ação revolucionária, e passa a ser quase, já que a teoria é muito difícil, essa tradição marxista produziu um efeito muito complicado. Ela cinde a teoria que cria o método para compreender a sociedade dos resultados da aplicação dessa teoria. Isso dentro do marxismo, em algum momento vocês vão entrar nessa discussão, é uma coisa que aparece assim, você tem um materialismo dialético e um materialismo histórico. O materialismo dialético é a filosofia que compreende a teoria que leva à compreensão da sociedade. E o materialismo histórico é a aplicação disso em contextos históricos. Bom, essa cisão é complicada, né? Como para o povo não dá para compreender aquela questão complexa do materialismo dialético, ela fica restrita a alguns quadros e o povo vai saber a linha que deve seguir. Né? Então isso enfatiza um certo doutrinarismo, um conteudismo complicado. A contradição por parte da igreja é que ela tendia a ficar no senso comum. Ela é muito mais eficiente que aquela teoria doutrinária do marxismo clássico, ortodoxo. Ela fica presa na aparência, mas consegue organizar os trabalhadores. Dialoga mais com a consciência imediata dos trabalhadores. Mas tem uma enorme dificuldade em dar um salto nessa consciência imediata, porque falta exatamente as mediações teóricas. Então, enquanto ficar nessa polaridade, está muito difícil. Tanto os setores da base da igreja como os setores marxistas fizeram uma certa síntese. Né? É necessário um método que torne compreensível aos trabalhadores a teoria marxista. Né? Nesse sentido, tanto as mediações formais, a metodologia de trabalho da educação popular, quanto a teoria, são dois elementos essenciais. Então procura aí fazer uma síntese. Né? A questão toda passa a ser, então, qual é o melhor método de realizar isso? E aí que aparecem dois vieses na educação popular. Um que vai pelo caminho da metodologia, né, da concepção metodológica dialética, e outro que vai por um caminho um tanto quanto estranho. Mas daqui a pouco eu dou alguns elementos dele. Vamos falar da concepção metodológica dialética rapidamente. Oscar Hara define mais ou menos assim. Né? Não dá para ficar na consciência imediata dos trabalhadores, mas também não dá para ficar naquele doutrinarismo da tradição clássica marxista. Então o método correto seria o seguinte, em poucas palavras. Partir da realidade dos trabalhadores, trazer elementos teóricos para compreender essa realidade, né, e voltar à prática dos trabalhadores agora de posse desses elementos teóricos. Então a visualização era feita numa formulinha, né, PTP, né, partir da prática, que quer dizer o contexto imediato dos trabalhadores, onde eles vivem, o seu universo de valores, a sua linguagem, o seu universo de trabalho, chegar a partir daí a questões que precisam ser resolvidas, oferecer os instrumentos teóricos necessários a resolver essas questões e sair daí para uma prática, colocando isso em prática na ação política. Né? Uma síntese de teoria e pensamento, mudando a realidade. Ora, isso foi transformado numa estrutura prática da educação popular mesmo. Toda atividade de educação popular deveria partir de um contexto concreto, prático, imediato, tirar dali as questões que emergissem do próprio debate do povo, dos trabalhadores. O organizador daria elementos teóricos para compreender isso e produziria um conhecimento novo que orientaria a ação para resolver aquele problema que foi detectado. Né? Isso se generalizou, organizou todos os programas de formação no Brasil, nos anos 80, 90, na América Latina. Para resumir, virou um consenso latino-americano essa metodologia. Tá?
ela tem um problema de nascimento. Né? Se você parar para pensar, eu tenho que desenvolver um programa de formação. Qual vai ser esse programa de formação? Eu tenho um ponto de partida, partir da realidade imediata. Então eu não posso levar nada. Tudo que eu levar vai ser autoritário, vai ser impositivo. Eu tenho que chegar conversar com as pessoas. Né? Conversar, dialogar. E dialogicamente vai sair problemas. Esses problemas aí sim eu vou buscar no meu cabedal teórico, né, os elementos de teoria que explicam esse problema. Né? Isso faz com que a formação de educadores populares não organizasse nenhum curso, nenhum conteúdo. Ele organizava um jeito de fazer educação popular, mas não conteúdos. Porque ter conteúdos prévios seria contrário à metodologia. Né? Isso se desenvolveu uma prática imensa. Bom, nós do 13 de maio, exatamente nesse momento, se formando enquanto Núcleo de Educação Popular, começamos a fazer os nossos cursos, desenvolvemos um programa, víamos que estava dando certo, né? E resolvemos, num certo momento, formar monitores. Por quê? Era uma equipe pequena, tinha que correr o Brasil inteiro, corria, mas era difícil, e a gente começou a perceber que já estava passando 2 vezes pelo mesmo local, certo? Falou, bom, não dá, né? Não dá perna para todo mundo, tem que ter mais educadores para desenvolver esses programas. Montamos um curso de educadores. Nesse curso de educadores tinha que ter um texto teórico que embasasse a nossa visão sobre educação popular. Achamos o texto do Oscar Hara, lemos, numa primeira vista achamos que era por aí mesmo, começamos a ler esse texto e desenvolver nossa prática. Quando rapidamente, demorou 2, 3 turmas de monitores, percebemos que aquilo que o Oscar Hara estava dizendo não era o que a gente fazia. Né? Então, por exemplo, o Oscar Hara dizia assim, não leve nenhum conteúdo pronto. Nós levamos. Né? Não organize cursos que sirvam para diferentes realidades. Isso é uma heresia no método, na metodologia da educação popular. Né? Você não pode ter um curso que sirva para vários contextos. Você tem que partir do contexto particular concreto. Né? Não hierarquizar cursos. O nosso programa é hierarquizado. Tem curso de base, curso de intermediários, curso de aprofundamento. Né? Não partir de conceitos pré-elaborados, né, do conhecimento pré-elaborado, mas criar condições para produzir conhecimento. E nós batimos numa dificuldade monumental. Nenhum dos cursos que a gente fazia produzia conhecimento. Na verdade, a gente socializava categorias e conceitos já existentes. Então começou a ficar claro que as duas visões eram diferentes. Né? Fica muito claro que as duas visões eram diferentes. Veja, eu não sei se alguém já fez algum curso de educação popular no NEP, no 13 de maio? Fizeram como funciona a sociedade? Sim. Então quem já fez vai entender essa parte. Quem não fez, a gente agradece a presença. Espera, né? É muito difícil entender como é que funciona aquele curso contando como é que ele funciona. A imagem que a gente tem é assim, tentem assistir um desfile de escola de samba pelo rádio. Mais ou menos isso. Agora entrou um carro na avenida. Não está vendo nada. Mas rapidamente, para quem não fez o curso, para lembrar quem fez, você chega no curso de formação e vai fazer uma pergunta, que país é esse? Né? As pessoas, não, é um país cheio de contrastes, tem contradições, tem muito rico. Ah, tem muito rico? Né? Como é que rico fica rico? Você vai fazendo um processo dialógico, dialogando com as pessoas e tirando questões. Bom, quem assiste o curso fala, ó, é a metodologia da educação popular. Né? Está tirando deles próprios os problemas e as contradições para chegar numa questão que precisa ser respondida, não é isso? Só que, para ser sincero com nós mesmos, é sempre a mesma coisa. Todos os cursos são iguaizinhos. E as questões que a gente quer chegar também já estão pré-estabelecidas. E os conceitos que ajudam a resolver também. Né? Você vai chegar na segunda parte e vai chegar na noção de mais-valia. Eu podia dar de uma oportunista e falar, olha, tá vendo o que nós criamos aqui? Um conceito novo, chamado mais-valia. Né? Mas o Marx, coitado, já tinha feito isso lá no século XIX. Né? E ele que chegou nesse conceito, não é nosso. É um conceito já existente que você está socializando. Você não está produzindo um novo conhecimento. Né?
Então, quando a gente começou a refletir sobre isso, a gente percebeu que, na verdade, o método que a gente praticava era diferente daquele que o pessoal tinha sintetizado, era diferente em questões fundamentais, e pior, estava dando certo. Né? Porque a gente começou a conversar com educadores na época, e os educadores estavam em crise. Por quê? Porque ele falou, olha, eu li o método fala para não levar nada pronto, mas eu não resisto. Né? E depois que eu faço uma vez dar certo, eu tento transformar isso num curso e repito para dar certo se repetir. Mas não pode. Então o que eu faço? Eu destruo tudo e tento me controlar o meu autoritarismo para falar, falem vocês, o que vocês acham? Né? Então assim começou a acontecer um negócio estranho, que os nossos cursos que eram heréticos em relação ao método estavam dando certo, e os cursos fiéis ao método estavam dando errado. Né? Nós começamos a achar que tinha algum problema aí. E tinha, na verdade. Né? Na verdade, nós temos aí uma contradição dentro da educação popular. Não é aquela velha contradição, mas é uma nova contradição dentro da educação popular. Nós não desconsideramos a necessidade de metodologias para poder criar as mediações necessárias para a educação popular. Nós achamos que aquele universo imediato da consciência dos trabalhadores é com quem nós temos que trabalhar. Mas a gente distanciava fundamentalmente em 2 pontos, para resumir. O conhecimento que a gente socializava já existia antes, não era um conhecimento novo colocado. E um aspecto extremamente problemático. Nós não achávamos que aquela tarefa produzia necessariamente um patamar diferenciado da ação. Né? Se você pegar, isso é uma imposição no método, na metodologia dialética, né? Que eles chamam de dialética. Daqui a pouco eu esclareço isso. Porque você tem a prática anterior, a teoria como mediação e necessariamente uma prática transformada ao final. Quando a gente pegava a estrutura do curso, como funciona a sociedade, ele tinha uma inversão estranha. Ele começava de um conteúdo pré-estabelecido, ainda que não fosse a primeira coisa que aparecesse na atividade. Mas o conteúdo já estava pré-estabelecido. Então a nossa primeira letra é um T. A gente parte de uma teoria acumulada. A gente vai para uma série de metodologias da educação popular para tornar possível a assimilação daquela teoria para aquele grupo. Então, o curso era uma mediação da prática. É no curso que o contexto prático imediato das pessoas entrava. É no curso que acontecia essa síntese entre a teoria acumulada e a situação concreta particular que as pessoas estavam. O resultado disso não é uma prática alterada, é uma teoria incorporada. Então você acaba com um T também. Né? Dá dando para entender ou fica muito abstrato aqui? Eu fico fazendo assim porque eu quero uma lousa aqui para escrever. Né? Mas ó, metodologia deles, PTP, parte do contexto concreto, entra com a teoria e sai para o contexto concreto transformado. A nossa atividade era começar de uma teoria acumulada, traduzir para um contexto concreto, para que saia uma síntese teórica nova. Nova não porque não existia antes, mas porque ela agora é socializada e faz sentido para aquelas pessoas. Toda a metodologia da educação popular se concentra nessa mediação que é esse P no meio, onde a teoria tem que ser vivificada pelas pessoas, vivenciada. E aí as metodologias dinâmicas ajudam. Mas a teoria que está ali socializada agora já existia antes, certo? Isso fez com que a gente construísse programas de formação, programas de monitores, para socializar determinados conceitos, e não para criar uma nova teoria. Na teoria da metodologia, da concepção metodológica dialética, se fala que esse método, a partir da prática, teorizar, voltar à prática, é para que a própria população seja o protagonista. Ela é a protagonista do processo de formação. Na nossa forma de fazer, o protagonista não é a população. O protagonista é o educador. Isso gerava uma dúvida monumental. Não, vocês ainda são autoritários, tal. Deixa eu ver uma atividade que vocês fazem. Aí ia ver uma atividade que a gente faz e parece que as pessoas são protagonistas. Ela é muito mais envolvente do que aquela outra. É uma coisa estranhíssima, né? Aí é só vendo 2 atividades para julgar, não dá para aí a escola de samba pelo rádio não ajuda. Quando você vê uma atividade do Núcleo de Educação Popular 3 de Maio, ela é uma atividade intensamente participativa.
todo mundo se envolve. Né? Você vai para uma atividade da concepção metodológica dialética, normalmente é uma coisa parecida com o que estamos fazendo aqui, alguém falando, aí abre questões. Isso é um vício de como fazer formação. Por quê? Porque aquela demora. Né? Pra você ter uma ideia, como funciona a sociedade, tem, na verdade, um conceito-chave no primeiro dia, que é a mais-valia, e uma iniciação muito rudimentar para o conceito de classe, Estado e ideologia no segundo dia. Então são 4 conceitos: mais-valia, classe, Estado e ideologia, que visam no seu conjunto entender como essa sociedade está estruturada. Nós demoramos 2 dias para fazer isso, num curso de 16 horas. Né? Aparentemente é um desperdício de tempo, mas ali que você vai visualizar a metodologia. Aí que fica difícil explicar aqui só falando. Teria que fazer algum tipo de exercício, não tenho tempo para fazer isso. Então acredite, não estou entendendo, marcam como funciona a sociedade. Tem aqui monitores para desesperado para achar 25 pessoas, né, para treinar, ver como é que funciona. Você vai ver que ele tem uma maneira de conduzir a coisa que sinteticamente é a seguinte. Vai encerrar. Nossa concepção é: o conhecimento existe anteriormente, precisa ser compreendido pela classe. A classe não vai compreendê-lo pela comunicação teórica do conceito. Né? Não é a comunicação teórica do conceito que vai fazer sentido. Aí cruza com o processo de consciência. Os nossos estudos de processo de consciência vão dizer que aquilo que aparece na cabeça da gente como nossa consciência são as relações que nós vivemos interiorizadas. Né? Se assim se forma a consciência imediata, o processo de crítica da realidade imediata tem que reproduzir isso. Mas é uma reprodução, é uma vivência, não é a vida. Não sei se dá para entender. Né? Quando você bota as pessoas ali no como funciona, para vivenciar o que seria um dia de trabalho, né? É uma simulação que permite à consciência imediata colocar vivenciar aquele conceito. Depois que ele vivenciou aquele conceito, você o nomina. Isso é mais-valia. Tudo bem? Mas qual que é o procedimento que é essencial para o trabalho de base? O trabalho da educação de base. Esse processo que eu descrevi é impossível porque a consciência imediata já tem uma explicação. Tudo bem? Então vejam, o senso comum que está na cabeça das pessoas já é uma explicação de mundo. Quando você chega e fala, nós vamos vivenciar, se você for direto para a fábrica, aqui é como funciona a sociedade, bom dia e tal, vamos fazer uma simulação para explicar o que é mais-valia. Mais-valia é diferente, é trabalho excedente, trabalho necessário e tal, não adianta. As pessoas já têm uma explicação. Toda aquela primeira parte do curso é um lento processo para fazer o senso comum se apresentar e ser colocado em crise. Né? É uma máxima que vai lá para um pensador grego, muito antigo, que ele dizia o seguinte: é impossível levar o conhecimento àquele que julga que já tem o conhecimento. Né? Então o senso comum, se você não criar, na verdade a educação popular é uma armadilha para o senso comum. Né? Você cria uma situação onde o senso comum fica tranquilo e se expressa. Quando ele se expressa, você tem que criar uma contradição que o senso comum não explica. Então, como funciona a sociedade, como é que isso se dá? Que sociedade é essa? É o Brasil. O que é o Brasil? O Brasil é um vasto país. Muito bom. Fale mais a respeito disso. Um vasto país, tem muita riqueza. É rico? Muito rico o Brasil. Então todo mundo no Brasil é rico? Não. Tem muito pobre no Brasil. Tem muito pobre no Brasil? Tem. Tá. Então você escreve na lousa. Muitos pobres. Então todos são pobres no Brasil? Não. Tem rico também. E tem tanto rico quanto pobre? Não. Rico é menor. Certo? Você descreveu um elemento da realidade que apareceu ali. Lógico, com muito mais mediação do que eu estou fazendo aqui, muito mais lábia. Mas no fundo você quer chegar a isso. Aí você vai fazer uma pergunta inocente. Como é que rico fica rico? Veja, as pessoas acham que sabe. Quem está sentado num curso desse, ele, no fundo, acha o seguinte: eu já sei, eu estou aqui para ajudar os companheiros que não sabem ainda. Né? Na verdade, o que ele pensa é: eu estou aqui para brilhantar o curso com a minha presença. E você vai dando corda. Tem que ter uma paciência monumental, porque o cara vai falar coisas e o monitor vai ser treinado para fazer o quê? Muito
Outro interessante. Fale mais a respeito. O cara vai dando corda, né? Rico fica rico porque trabalha. Rico fica rico porque tem sorte. Você vai fazendo ali.